Olá, pessoal! Preparei um lindo tutorial desse gnomo Papai Noel para você enfeitar sua árvore neste Natal. Todo o material que eu utilizei eu deixei lá na descrição do nosso vídeo. Após a vinheta, vamos à nossa aula? Vamos trabalhar o corpo do nosso gnomo. Pego o meu fio vermelho e vou trabalhar um anel mágico. Trabalhei o anel mágico, dentro dele vamos tecer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fecho o meu anel mágico. Fechei o meu anel mágico. Terminei a minha primeira carreira. Agora vamos para a segunda carreira. Nela vamos trabalhar 6 aumentos, ou seja, um aumento em cada ponto de base. Venho aqui no meu primeiro ponto e trabalho o meu primeiro ponto baixo da segunda carreira. Nele eu vou colocar o marcador, para eu saber que foi aqui que eu comecei. No mesmo ponto de base, eu faço outro ponto baixo, um aumento. Próximo ponto de base, um ponto baixo. No mesmo ponto de base, segundo ponto baixo, segundo aumento. Próximo ponto de base, outro aumento. Próximo ponto de base, outro aumento. Próximo ponto de base, outro aumento. Último ponto de base, outro aumento. Estico o fio, retiro o meu marcador. Finalizei a minha segunda carreira do corpo e fiquei com 12 pontos baixos. Agora vamos para a carreira de número 3. Vamos trabalhar um ponto sozinho e um aumento 6 vezes. Então, é um ponto sozinho, um aumento. Um ponto sozinho, um aumento. Um ponto sozinho, um aumento. Faço o meu primeiro ponto, coloco o meu marcador. Próximo ponto de base, um aumento. Próximo ponto de base, um ponto sozinho. Próximo ponto de base, um aumento. São 6 vezes o total. Finalizei a minha carreirinha de número 3 e fiquei com 18 pontos baixos no total da minha carreira. Agora vamos para a carreirinha de número 4. Nela vamos trabalhar 2 pontos baixos e um aumento 6 vezes. Então vamos lá, próximo ponto de base, um ponto sozinho. Nele eu coloco o meu marcador. Próximo ponto de base, outro ponto sozinho. Próximo ponto de base, um aumento. Próximo ponto de base, um ponto sozinho. Próximo ponto de base, outro ponto sozinho. Próximo ponto de base, um aumento. Então, desse jeito eu vou trabalhar toda a volta. 2 pontos sozinhos, cada um no seu ponto de base, e no próximo um aumento.
Finalizei a minha carreirinha de número 4 e fiquei com 24 pontos no total da minha carreira. Agora vamos para a carreira de número 5. Nela vamos trabalhar 3 pontos e um aumento 6 vezes. Então vamos lá. Fiz o meu primeiro ponto, coloco o marcador. Próximo ponto de base, o meu segundo ponto. Próximo ponto de base, o meu terceiro ponto. Cada um no seu ponto de base. Próximo, um aumento. Próximo, 1. Próximo, 2. Próximo, 3. Próximo, um aumento. Terminei a minha carreirinha de número 5 e fiquei com 30 pontos baixos no total da minha carreira. Agora, vamos trabalhar a carreira de número 6. Nela, vamos trabalhar 4 pontos baixos e um aumento 6 vezes. Um, 2, 3, 4. No próximo, um aumento. 1, 2, 3, 4. No próximo, um aumento. Finalizei a minha carreirinha de número 6 e fiquei com 36 pontos baixos no total da minha carreira. Agora, vamos para a carreirinha de número 7. Nela, vamos trabalhar 5 pontos baixos e um aumento 6 vezes. Fiz o meu primeiro ponto, coloco o marcador. 1, 2, 3, 4, 5. No próximo, um aumento. 1, 2, 3, 4, 5. No próximo, um aumento. Terminei a minha carreirinha de número 7 e fiquei com 42 pontos baixos no total da minha carreira. Agora, vamos para a carreirinha de número 8. Nela, vamos tecer 13 pontos e um aumento 3 vezes. Então, vamos lá. Fiz o meu primeiro ponto. Coloquei o marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
No próximo, um aumento. Novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No próximo, um aumento. Agora é a última vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No próximo, um aumento. Finalizei a minha carreirinha de número 8 e fiquei com 45 pontos no total da minha carreira. Agora, vamos para a carreirinha de número 9. Só que não vamos trabalhar com esse fio vermelho agora. Vamos trabalhar com o fio preto. Então, ó, eu dei uma esticadinha no meu fio. Vou pegar aqui o meu fio preto. Pego a minha base. Vou introduzir a agulha aqui, ó, no último ponto feito. Pegando assim as duas alcinhas do último ponto. Introduzir no topo do ponto e na alcinha de baixo. Vou puxar esse meu fio preto. Puxei o fio preto, eu venho aqui, ó, no próximo ponto de base e faço o meu primeiro ponto baixo com fio preto. Venho no próximo ponto de base e faço o meu segundo ponto baixo. Venho no próximo e faço o meu terceiro. Agora, eu já posso puxar, feitos 3 pontos em preto, esse fio vermelho, ó, que vai pro novelo, para poder a alcinha desaparecer aqui do último. Esse fio vermelho eu não vou cortar, porque eu vou voltar a trabalhar com ele, tá? Então, eu vou deixar ele aqui. Vou trabalhar com o fio preto, a carreira de número 9 e a carreira de número 10, de ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição. São 2 carreiras iguais de ponto sobre ponto. Nessa carreirinha eu não coloquei aqui no início o marcador de carreira, porque eu sei que o primeiro ponto é esse em preto, mas na próxima você vai precisar do marcador, tá? Para não correr o risco de perder aqui o início da carreira. Então, nessa carreirinha eu não vou usar. Vou trabalhar ponto sobre ponto, até chegar aqui no último ponto. Aí, subo o primeiro ponto da próxima carreira e coloco o marcador, tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui, ó, minhas carreirinhas de ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição. A carreira de número 9 e de número 10, são 2 voltas, tá bom? Vou tecer aqui as minhas 2 carreirinhas e já volto. Cheguei aqui, ó, no último ponto em preto, aí eu retiro o meu marcador. Estico o meu fio e agora vamos voltar a trabalhar com vermelho. Então, eu introduzo a minha agulha aqui, ó, igual fizemos com o vermelho, no último ponto do preto. E o fio que a gente não cortou, tá lá atrás, ó. O fio preto, o fio vermelho a gente não cortou. Eu vou pescar esse fio, tá? Vou pescar ele e trazer ele aqui pra dentro do ponto. Pronto, ó.
e vou trabalhar aqui o meu próximo ponto baixo. Esse é o primeiro ponto da carreira 11, tá? Vou trabalhar aqui 3 pontos. 1, 2, 3. Fiz os 3 pontos, aí agora eu puxo esse fio preto. Ele desapareceu, agora eu posso cortar esse fio preto, que eu não vou usar ele para mais nada, tá bom? Agora vamos começar a carreira de número 11. Aqui eu já trabalhei 3 pontos, eu tenho que trabalhar 13 pontos no total, então eu vou fazer mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, trabalhei 13 pontos no total, 13 pontos. Os 2 próximos pontos em preto, eu vou trabalhar uma diminuição. Alcinha da frente do primeiro, alcinha da frente do segundo. Puxo o meu fio e finalizo o meu ponto normalmente. Agora eu vou trabalhar mais 13 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Finalizado o ponto 13, eu vou trabalhar nos 2 próximos pontos uma diminuição. Então, alcinha da frente do primeiro ponto, alcinha da frente do segundo ponto. Puxo meu fio e finalizo o ponto. Fiz a diminuição. Agora eu vou trabalhar mais 13 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E vou finalizar essa minha carreirinha com uma diminuição. Alcinha da frente do primeiro, alcinha da frente do segundo. Puxo meu fio e finalizo o meu ponto. Terminei a minha carreirinha de número 11 e fiquei com 42 pontos baixos no total da minha carreira. Agora vamos para a carreira de número 12. Nela vamos trabalhar 5 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. Então eu faço aqui o meu primeiro ponto, coloco o marcador, 1, 2, 3, 4, 5. Nos 2 próximos, uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5. Nos 2 próximos, uma diminuição. Vou trabalhar desse jeito por toda a minha carreirinha. São 6 vezes o total, eu já fiz 2. Vou finalizar essa minha carreirinha e já volto. Finalizei a minha carreira de número 12 e fiquei com 36 pontos baixos no total da minha carreira. Agora vamos trabalhar a carreira 13 e 14. As carreiras 13 e 14 são carreiras de ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuições.
somente um ponto baixo para cada ponto da carreirinha de base, tá bom? A carreira de número 13 e de número 14. Vou trabalhar aqui essas minhas duas carreirinhas iguais e volto para a gente dar continuidade à nossa peça, o nosso gnomo Papai Noel. Finalizei a minha carreira de número 14, agora vamos para a carreira de número 15. Nela vamos trabalhar 4 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. 1, 2, 3, 4. Nos 2 próximos pontos, vamos diminuir. Alcinha da frente do primeiro, alcinha da frente do segundo. Puxo o fio e finalizo o meu ponto. Novamente. 1, 2, 3, 4. Próximo, diminuição. Alcinha da frente do primeiro, alcinha da frente do segundo. Puxo o fio e finalizo o meu ponto. Finalizei a minha carreirinha de número 15 e fiquei com 30 pontos baixos no total da minha carreira. Agora vamos trabalhar a carreira 16 e a carreira 17 de ponto sobre ponto. São 2 carreirinhas iguais de ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuições. A carreira de número 16 e a 17, tá bom? Então, eu vou finalizar aqui as minhas 2 carreirinhas e já volto. Finalizei a minha carreira de número 17, agora vamos para a carreira de número 18. Nela, vamos trabalhar 3 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. Fiz o meu primeiro ponto, coloquei o meu marcador. Próximo ponto, segundo, próximo ponto, terceiro. 3 pontos, cada um no seu ponto de base. No próximo, uma diminuição. Alcinha da frente do primeiro, alcinha da frente do segundo. Puxa e finaliza o ponto. Novamente, ó. 1, 2, 3. Alcinha da frente do primeiro, alcinha da frente do segundo e fiz a minha diminuição. Finalizei a minha carreira, retirei o meu marcador. Agora, vamos trabalhar a carreira de número 19. Finalizei a minha carreira 18 e fiquei com 24 pontos baixos no total da minha carreira. Agora, vamos trabalhar a carreira de número 19. Nela, vamos tecer 24 pontos baixos, só que vamos trabalhar em blô, somente pegando a alcinha de trás do ponto, ó, assim. Fiz o primeiro ponto, coloco o marcador.
Ó, eu vou trabalhar introduzindo aqui, ó, no meio do ponto, tá? Pegando somente a alcinha de trás do ponto. Vamos trabalhar em blow. Vai criar esse relevo aqui na frente, ó. Esses pontinhos, essas alcinhas em relevo. Eu vou trabalhar aqui um ponto baixo para cada ponto de base, só que pegando somente a alcinha de trás do ponto. Vou finalizar aqui essa minha carreirinha e já volto. Terminei a minha carreirinha em blow, que é a carreirinha de número 19, ó. Ficou com esse relevo aqui. Agora, vamos trabalhar a carreira de número 20, tecendo também um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Só que agora vamos fazer da forma normal, pegando as duas alcinhas, tá? Vai ficar no total 24 pontos baixos. Ó, dessa forma, ó, vamos trabalhar agora pegando normal as duas alças. Um ponto baixo para cada ponto da carreirinha de base, sem aumentos e sem diminuições. Vou finalizar aqui essa minha carreirinha e já volto. Terminei a minha carreira de número 20, agora vamos para a carreirinha de número 21. Nela vamos trabalhar 2 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. Fiz o meu primeiro ponto, coloco o meu marcador. Faço o meu segundo ponto. Nos 2 próximos pontos, uma diminuição. Próximo ponto, um ponto sozinho. Próximo ponto, outro ponto sozinho. E nos 2 próximos pontos, uma diminuição. Finalizei a minha carreirinha de número 21 e fiquei com 18 pontos baixos no total da minha carreira. Agora, vamos trabalhar a carreira 22 e 23, tecendo um ponto baixo para cada ponto de base. Ou seja, vamos trabalhar carreiras de ponto sobre ponto. São 18 pontos cada carreira. Terminada a minha carreira de número 23, eu vou colocar o enchimento no corpo do nosso gnomo Papai Noel, tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui as minhas carreiras de ponto sobre ponto, as carreiras 22 e 23. Vou colocar o meu enchimento e volto para a gente dar continuidade à nossa peça. Finalizei as minhas carreiras e já coloquei o enchimento, deixando ele bem uniforme. Agora vamos para a carreira de número 24. Nela, vamos trabalhar um ponto e uma diminuição 6 vezes. Então, eu fiz aqui o primeiro ponto, coloquei o marcador nele e nos 2 próximos pontos, uma diminuição. Alcinha da frente do primeiro, alcinha da frente do segundo, puxa o fio e finaliza. Próximo ponto, um ponto sozinho. Os 2 próximos, uma diminuição. Alcinha da frente do primeiro, alcinha da frente do segundo e finaliza. Terminei a minha carreira 24 e
fiquei com 12 pontos baixos no total da minha carreira. Agora eu vou esticar o fio e vou preencher só mais um pouquinho aqui, ó, com enchimento, tá? Desse jeito, ó. Preenchi. Agora, vamos para a carreira de número 25. Nela, vamos trabalhar 6 diminuições. Eu não vou colocar o marcador, porque vai ficar muito pequena essa parte aqui da peça. Eu vou fazer contando. Alça da frente do primeiro, alcinha da frente do segundo e finalizo o primeiro. A primeira diminuição. Aí agora eu vou fazer a segunda diminuição. A terceira diminuição. Quarta diminuição. Quinta diminuição. E a sexta diminuição. Puxo meu fio e corto, mas não precisa ser muito não, só para fazer o anel mágico invertido, tá? Coloco esse meu fio na agulha de tapeceiro. E agora vamos trabalhar o anel invertido para fechar aqui essa pequena abertura. Para fazer o anel invertido, o anel mágico, eu vou introduzir a minha agulha pegando somente a alcinha da frente do ponto, assim, ó, de cada pontinho. Passei na alcinha da frente dos 6 pontos, eu puxo esse fio e ó, vai ficar fechadinho assim. Levo esse fio saindo em qualquer lugar. Aí agora eu já posso cortar esse meu fio. Feito isso, o corpo do nosso gnomo Papai Noel já está pronto. Agora, vamos bordar o cinto aqui, a fivela do cinto no nosso corpinho. Então, eu pego um pedaço de fio amarelinho, coloco na minha agulha de tapeceiro. Colocado o meu fio na agulha de tapeceiro, eu posiciono assim, vou introduzir o fio assim, a agulha assim, ó, atravessando, puxo o fio, venho no mesmo lugar, saindo no mesmo lugar. E vai ficar desse jeito. Eu faço a mesma coisa, ó, introduzo no mesmo lugar, saindo no mesmo lugar. São 2 voltinhas, tá? Aí junto aqui as duas, ó. São 2 voltinhas. Aí agora vamos fazer pro lado. Vou contar aqui 1, 2, 3 pontos do fio preto
e vou introduzir a minha agulha. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Que eu fiz aqui, tá? Assim. Agora eu vou descer. Aqui eu posso sair em qualquer lugar, tá bom? Já posso cortar esse meu fio amarelo, essa perninha. Vou colocar essa outra perninha aqui também na agulha de tapeceiro. Vou introduzir aqui no mesmo lugar, saindo em qualquer lugar, só para arrematar esse fio. Aí já posso cortar. Pronto, a fivela do cinto já tá bordada. Agora vamos trabalhar a barba do nosso gnomo. Pego o fio branco e vou trabalhar um anelzinho mágico. Feito o meu anel mágico, dentro dele eu vou colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fecho o meu anel mágico puxando esse fio aqui que não vai para canto nenhum. Fechei a primeira carreira da barba do nosso gnomo. Agora vamos para a segunda carreira. Vamos trabalhar aqui um aumento e um ponto baixo 3 vezes. Então, no primeiro ponto aqui, eu trabalho um aumento. Introduzi a agulha e vou fazer o meu primeiro ponto baixo do aumento. Nele eu coloco o marcador para saber que foi aqui que eu comecei a minha carreira. No mesmo ponto de base, ou seja, no mesmo lugar que eu fiz esse ponto, eu vou trabalhar outro ponto, porque estamos começando com um aumento. E o aumento são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Terminado o meu aumento, no próximo ponto de base, eu vou trabalhar um ponto sozinho, um ponto baixo sozinho. No próximo ponto de base, eu vou trabalhar outro aumento, 1, e no mesmo ponto de base, 2. Próximo ponto de base, um ponto sozinho. Próximo ponto de base, um aumento, 1, no mesmo ponto de base, 2. Próximo ponto de base, um ponto sozinho. Eu fiquei aqui, ó, vou contar com vocês, para vocês verem como é que conta. Vou tirar aqui o marcador, ó, e fiquei com... Ai, celular! 1, deixa o foco ficar melhor. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É assim que a gente conta os pontos, ó. Cada ponto, ele fica com um Vzinho, ó, um formato de Vzinho, tá? Então, segunda carreira,
eu trabalhei 9 pontos baixos no total da minha carreira. Agora, a carreira de número 3, eu vou trabalhar um aumento e 2 pontos baixos, cada um no seu ponto de base, 3 vezes. Então, a gente começa com o aumento. Então, eu fiz aqui, ó, o meu primeiro ponto. Nele, eu vou colocar o marcador. E no mesmo ponto de base, no mesmo lugar, eu vou trabalhar o meu segundo ponto do aumento. Fiz o meu aumento. Agora eu vou trabalhar no próximo ponto de base, um ponto sozinho. No próximo ponto de base, outro ponto sozinho. No próximo ponto de base, um aumento. E no mesmo lugar, 2. Próximo ponto de base, um ponto sozinho. Próximo ponto de base, um ponto sozinho. Próximo ponto de base, um aumento. No mesmo lugar, 2. Próximo ponto de base, um ponto sozinho. Próximo ponto de base, outro ponto sozinho. E finalizei a minha terceira carreirinha com 12 pontos baixos no total da minha carreira. Agora vamos trabalhar a carreira de número 4. Nela vamos trabalhar um aumento e um ponto sozinho 6 vezes. Então eu começo com o meu aumento, ó. Fiz o primeiro ponto do aumento, coloco o marcador nele, ele é o primeiro ponto da minha carreira. No mesmo ponto de base eu faço outro ponto. Trabalhado o meu aumento, agora eu vou trabalhar no próximo ponto de base um ponto sozinho. Próximo ponto de base, um aumento. Próximo ponto de base, um ponto sozinho. Próximo ponto de base, um aumento. Próximo ponto de base, um ponto sozinho. Próximo ponto de base, um aumento. Próximo ponto de base, um ponto sozinho. Próximo ponto de base, um aumento. Próximo ponto de base, um ponto sozinho. Próximo ponto de base, um aumento. E finalizo com um ponto sozinho. Terminei a minha quarta carreirinha. E fiquei com 18 pontos baixos no total da minha carreira. Agora eu vou trabalhar a carreira de número 5. Nela eu vou trabalhar somente ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada ponto da carreirinha de base, sem aumento e sem diminuições. É só ponto sobre ponto. São 18 pontos o total. Eu vou trabalhar dessa forma da carreira de número 5, que é essa que estamos trabalhando, até completar a carreira de número 8, tecendo um ponto em cada ponto de base, 18 pontos em cada carreira. São 4 carreiras iguais, tá? De ponto sobre ponto. É somente isso, ó, um ponto em cada ponto. Vou trabalhar aqui as minhas demais carreiras e já volto. Finalizei a minha carreira de número 8 e a nossa peça está ficando assim. Agora, não precisa encher, a gente vai dobrar ela assim no meio, dessa forma, e vamos introduzir a agulha no próximo ponto de base e no último ponto de base. Vamos unir esse ponto com esse ponto. O ponto da frente e o ponto de trás, tá? Assim, ó. Introduzo a minha agulha no próximo ponto de base e no último ponto feito. Assim. E trabalho um ponto baixo. Próximo ponto de base, último ponto. Vamos fechar essa barba. Faço um ponto baixo, 2. Já fiz 2 pontos. Próximo e último. É o ponto que tá na mesma direção, tá? Ó,
eu atravesso a barba. Desse jeito aqui, ó. Tá bom? Último ponto feito. A barba ficou aqui em cima, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Faço uma correntinha e já posso cortar esse meu fio, deixando um pedaço para costura. Puxo esse meu fio todinho para apertar essa correntinha. E a nossa peça ficou assim, ó. Vou reservar e agora vamos para a próxima parte do nosso gnomo natalino. Agora vamos fazer o braço do nosso gnomo. Com fio branco, eu trabalho um anelzinho mágico. Dentro desse anel mágico, eu vou colocar 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fecho o meu anel mágico. Fechei o meu anel mágico, fechei a minha primeira carreira. Agora, vamos para a segunda carreira. Na segunda carreira, vamos trabalhar ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição. Então, na primeira, trabalhamos 8 pontos baixos. Na segunda, também vamos trabalhar 8 pontos baixos. Eu não vou colocar um marcador, eu vou fazer contando, porque essa peça é miudinha, aí se colocar um marcador pode me atrapalhar e atrapalhar a visualização de vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Próximo ponto de base, que é o meu primeiro. 1. Próximo ponto de base, 2. Próximo ponto de base, 3, próximo ponto de base 4, próximo ponto de base 5, próximo ponto de base 6, próximo ponto de base 7 e próximo ponto de base 8. Trabalhei a minha segunda carreira com 8 pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto de base. Dou uma esticadinha assim, ó, no meu fio, tá? Que agora vamos trocar de cor. Estiquei o fio. Para trocar de cor, eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó. No último ponto trabalhado, onde está saindo esse fio esticado, eu vou introduzir a minha agulha aqui no alto. E nesse fiozinho aqui de baixo, assim. Pego o meu fio vermelho, posiciono ele assim e puxo para dentro dessa laçadinha que já tá aqui, dentro desse ponto aqui, que é o último. Puxei, no próximo ponto de base, eu vou trabalhar um ponto baixo. Para prender esse fio vermelho. Pronto, já trabalhei o primeiro ponto de base. Próximo ponto de base, eu vou trabalhar outro ponto baixo. Já fiz 2 pontos, eu vou puxar esse fio aqui que vai pro novelo, ó, e ele vai desaparecer, ó. Pronto. Fica assim.
Agora eu vou trabalhar 2 carreirinhas de ponto sobre ponto no vermelho. Essa é a primeira do vermelho. Já fiz 2 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu já posso cortar, já fiz uma carreira do vermelho. Vou cortar esse fio branco, porque não vamos mais usar ele e para ele não me atrapalhar. Fio branco cortado. Agora eu vou trabalhar a última carreirinha do braço em vermelho. São mais 8 pontos. Olha como tá ficando. Vamos lá. Próximo ponto de base, meu primeiro ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Trabalhei a minha segunda carreirinha e última. Ficou assim o bracinho. Terminado o meu bracinho, não precisa colocar enchimento e agora vamos unir aqui a parte da frente, ó, vamos dobrar assim e unir. Então, no próximo ponto de base e no último ponto de base, vamos atravessar assim. Trabalho um ponto baixo. Próximo ponto de base e último, ó, assim. Um ponto baixo. Próximo ponto de base e último. Um ponto baixo. Faço uma correntinha e vou deixar um pedaço de fio para costura. Ficamos com 3 pontos baixos, tá? Aqui no topo, que é onde vamos costurar no corpinho. Deixo um pedaço aqui de fio para costura e puxo esse fio todo pro meu lado. Vamos precisar de 2 bracinhos iguais, então você volta um pouquinho esse trecho do vídeo, se tiver alguma dúvida de fazer o próximo bracinho, tá? Vamos precisar dos 2, ó. Rolou da minha mão. Vou reservar aqui e vamos para a próxima parte. Agora vamos trabalhar o nariz do nosso gnomo. Peguei o fio aqui de corpele. Vamos trabalhar um anel mágico. Dentro desse anel mágico, vamos tecer 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trabalhados os 7 pontos, eu fecho o meu anel mágico, puxando o fio que não vai para lugar nenhum. Fiz a primeira carreira do nariz. Agora, vamos trabalhar a carreira de número 2. Na carreira de número 2, vamos tecer 7 aumentos, ou seja, um aumento para cada ponto de base. Venho aqui no meu primeiro ponto, faço o meu primeiro ponto da carreira 2 e o primeiro ponto do aumento, do primeiro aumento. No mesmo ponto de base, vou trabalhar outro ponto baixo. Fiz o meu primeiro aumento. Próximo ponto de base,
um ponto baixo, no mesmo ponto de base, 2 pontos baixos. Próximo ponto, 1 no mesmo ponto, 2. Próximo ponto de base, um ponto baixo, no mesmo ponto de base, outro ponto baixo. Estão vendo que eu tô tecendo aumentos, um aumento em cada ponto, tá bom? São 7 aumentos o total. Eu tô colocando 2 pontos baixos em cada ponto de base. Finalizei aqui a minha segunda carreira e fiquei com 14 pontos baixos no total da minha carreira. Agora, vamos trabalhar na carreira número 3, 14 pontos baixos, ou seja, um ponto baixo para cada ponto da carreirinha de base, sem aumento e sem diminuição. Vamos tecer somente ponto sobre ponto. Finalizei a carreira número 3. Trabalhei um ponto baixo para cada ponto de base. Agora vamos para a carreira número 4. Vamos trabalhar 7 diminuições. Ó, a diminuição ela é feita da seguinte maneira: alcinha da frente do próximo ponto, alcinha da frente do próximo. Eu trabalhei nos 2 próximos pontos, pegando somente a alcinha da frente do ponto. Puxo meu fio e finalizo o ponto normalmente. Essa é a minha primeira diminuição. Vou colocar o marcador só para não perder aqui o início da carreira. Agora vamos para a segunda diminuição. Vamos diminuir esses 2 próximos pontos. Ó, esse e esse. Esse e esse, os 2 próximos. Então, a alcinha da frente do primeiro, a alcinha da frente do segundo. Puxo o fio. Finalizo o meu ponto. Segunda diminuição. Agora são esses 2 próximos pontos. A alcinha da frente do primeiro, a alcinha da frente do segundo. Puxo o fio e finalizo o ponto. Alcinha da frente do primeiro, alcinha da frente do segundo. Puxo o fio e finalizo o ponto. Alcinha da frente do primeiro, alcinha da frente do segundo. Puxo o fio e finalizo o ponto. Alcinha da frente do primeiro, alcinha da frente do segundo. Puxo o fio e finalizo o ponto. Alcinha da frente do primeiro, alcinha da frente do segundo. Puxo o fio e finalizo o ponto. Estico o meu fio, retiro o meu marcador. Coloco o fio na minha agulha e no próximo ponto de base eu vou trabalhar um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e já posso cortar esse meu fio, deixando um bom pedaço para a costura, tá bom? Esse nariz aqui eu não vou colocar enchimento. Vou colocar aqui, ó, puxo o fio do anel mágico e vou levar ele lá para dentro. Pronto. Quando costurar no corpo, eu vou costurar e vou dar uma achatada assim, ó, tá? Esse nariz, ele fica achatadinho, por isso que a gente não coloca o enchimento. Vou reservar ele. E agora vamos para a próxima parte.
Vamos fazer o chapéu do nosso gnomo. Pego o meu fio vermelho, trabalho um anelzinho mágico. Trabalhei o meu anel mágico, dentro dele vamos colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fecho o meu anel mágico. Puxei esse fiozinho aqui, ó, que não vai para lugar nenhum, para fechar. Fechei a minha primeira carreira. Na segunda carreira, vamos trabalhar um ponto sozinho e um aumento 3 vezes. Então, vamos lá. Próximo ponto de base, um ponto sozinho. Nele eu vou colocar um marcador. Próximo ponto de base, um aumento. 1. No mesmo ponto de base, 2. Próximo ponto de base, um ponto sozinho. Próximo ponto de base, um aumento. 1. No mesmo lugar, 2. Próximo ponto de base, um ponto sozinho. Último ponto de base, um aumento. 1 e no mesmo lugar, 2. Estico meu fio, retiro o meu marcador. Finalizei a minha segunda carreirinha e fiquei com 9 pontos baixos no total da minha carreira. Agora vamos trabalhar a nossa terceira carreirinha. Nela vamos trabalhar 2 pontos sozinhos e no próximo um aumento. Então aqui, ó, no meu próximo ponto de base eu vou trabalhar o meu primeiro ponto da minha terceira carreirinha. Coloco o marcador. Próximo ponto de base, um ponto sozinho. Então aqui, ó, eu trabalhei 2 pontos sozinhos, cada um no seu ponto de base. No próximo, um aumento. 1 e no mesmo lugar, 2. Próximo ponto de base, um ponto sozinho. Próximo ponto de base, outro ponto sozinho. Próximo ponto de base, um aumento. 1 e no mesmo lugar, 2. Próximo ponto de base, um ponto sozinho. Próximo ponto de base, outro ponto sozinho. Próximo ponto de base, um aumento. 1 e no mesmo lugar, 2. Finalizando assim a minha terceira carreirinha. Fiquei com 12 pontos baixos no total da minha carreira. Agora, vamos trabalhar a carreirinha de número 4. Nela, eu vou trabalhar somente 12 pontos baixos, ou seja, um ponto baixo para cada ponto de base, sem aumentos e sem diminuições. Somente ponto sobre ponto, assim. Finalizei a minha carreira de número 4. Agora vamos trabalhar a carreira de número 5. Nela vamos trabalhar um ponto baixo e um aumento 6 vezes. Então eu começo com um ponto sozinho. Nele eu coloco o marcador. Próximo ponto de base, um aumento. Um ponto, no mesmo lugar, outro ponto. Um ponto sozinho no próximo ponto de base. No próximo, um aumento. Um ponto e no mesmo lugar,
2. Próximo ponto de base, 1 ponto sozinho. Próximo ponto de base, 1 aumento. Finalizei a minha carreira de número 5 e fiquei com 18 pontos baixos no total da minha carreira. Agora a carreira de número 6, eu vou trabalhar 18 pontos baixos, ou seja, 1 ponto baixo para cada ponto da carreirinha de base, sem aumentos e sem diminuições. Somente 1 ponto baixo para cada ponto de base. Vou finalizar essa minha carreirinha e já volto. Finalizei a minha carreirinha de número 6, agora vamos para a carreirinha de número 7. Nela vamos trabalhar 2 pontos baixos e 1 aumento. Então são 2 pontos sozinhos, cada um no seu ponto de base, e no próximo 1 aumento. Trabalhei aqui o meu primeiro ponto. Próximo ponto de base, 1 ponto sozinho. Ó, trabalhei 2 pontos, cada um no seu ponto de base. No próximo, 1 aumento. 1 ponto sozinho, outro ponto sozinho e no próximo, 1 aumento. Desse jeito eu vou trabalhar toda a minha carreirinha, tá? Tecendo 2 pontos baixos e 1 aumento. 6 vezes no total, tá bom? Finalizei a minha carreira de número 7 e fiquei com 24 pontos baixos no total da minha carreira. Agora vamos para a carreira de número 8. Nela vamos trabalhar 1 ponto baixo para cada ponto da carreirinha de base, sem aumentos e sem diminuições. São 24 pontos baixos no total da minha carreira. Vou finalizar essa minha carreirinha e já volto. Finalizei a minha carreira de número 8, agora vamos para a carreira de número 9. Nela vamos trabalhar 3 pontos sozinhos e no próximo 1 aumento. Fiz o meu primeiro ponto, coloco o marcador. Agora vamos trabalhar o segundo ponto e o terceiro ponto, cada um no seu ponto de base. No próximo, 1 aumento. 1 ponto, no próximo, segundo ponto, no próximo, terceiro ponto. No próximo, 1 aumento. Vou trabalhar desse jeito 6 vezes, tecendo 3 pontos baixos e 1 aumento. Finalizei a minha carreira de número 9 e fiquei com 30 pontos baixos no total da minha carreira. Agora vamos para a carreira de número 10. Nela vamos trabalhar 30 pontos baixos, ou seja, vamos tecer 1 ponto baixo para cada ponto de base, sem aumento e sem diminuições, somente ponto sobre ponto. Vou finalizar essa minha carreirinha e já volto. Finalizei a carreira de número 10, agora vamos para a carreira de número 11. Nela vamos tecer 4 pontos baixos e 1 aumento 6 vezes.
1, 2, 3, 4. No próximo, um aumento. 1, 2, 3, 4. No próximo, um aumento. Terminei a minha carreira de número 11 e fiquei com 36 pontos baixos no total da minha carreira. Agora vamos trabalhar a carreira de número 12. Nela vamos tecer 36 pontos baixos, ou seja, vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto da carreirinha de base, sem aumentos e sem diminuições, somente ponto sobre ponto. Vou finalizar essa minha carreirinha e já volto. Finalizei a minha carreira de número 12, agora vamos para a carreira de número 13. Nela vamos trabalhar 5 pontos baixos e um aumento 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5 e no próximo um aumento. 1, 2, 3, 4, 5 e no próximo um aumento. Finalizei a minha carreira de número 13 e fiquei com 42 pontos baixos no total da minha carreira. Agora, vamos trabalhar a carreira de número 14 e a carreira de número 15. São duas carreiras iguais, de ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuições, tá? Somente ponto sobre ponto. A carreira 14 e a carreira 15. Vou trabalhar aqui as minhas duas carreirinhas e já volto. Finalizei a minha carreira de número 15. Agora vamos para a carreira de número 16. Faço aqui o meu primeiro ponto, coloco o marcador. Nessa carreira, vamos trabalhar 13 pontos baixos na sequência e um aumento 3 vezes. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Terminei o ponto 13, no próximo um aumento. Novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13. Terminei o ponto 13, no próximo, um aumento. E agora a última vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E no último ponto, um aumento. Finalizei a minha carreira de número 16 e fiquei com 45 pontos baixos no total da minha carreira. Agora vamos para a carreira de número 17. Nela vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, sem aumento e sem diminuição. Somente ponto sobre ponto. São 45 pontos no total. Vou trabalhar aqui, finalizar essa minha carreira e já volto. Finalizei aqui a minha carreirinha 17 e agora eu vou fazer a troca de cor. Vou botar o fio branco. Então, eu puxei aqui o fio, ó, eu dei uma alongadinha no fio. No último ponto feito, eu vou introduzir a agulha assim, ó. Desse jeito. Pego o meu fio branco. Posiciono ele aqui e puxo ele para dentro desse último ponto feito. Feito isso, eu venho aqui no próximo ponto de base e já trabalho o meu primeiro ponto, só que no fio branco. Vou trabalhar aqui uns 3 pontos, porque essa carreira também é de ponto sobre ponto, tá? Igual a carreira anterior, só que a gente vai trabalhar no fio branco. Ó, trabalhei 3 pontinhos, agora eu puxo esse fio vermelho que vai pro novelo. Deixa eu... Ó, puxando o fio que vai pro novelo, o fio que eu estiquei, ó, sumiu. Aí agora eu posso trabalhar ponto sobre ponto com o fio branco e cortar, já posso cortar esse fio vermelho, tá? Eu não vou mais trabalhar com ele. Agora eu só vou trabalhar com o fio branco, tecendo um ponto baixo para cada ponto da carreirinha de base, sem aumento e sem diminuições. Ângela, você não colocou o marcador de carreira. Aqui eu não coloquei porque eu sei que o primeiro ponto está em branco, trocou a cor. O último ponto é o vermelho, então aqui não tem necessidade de colocar um marcador de carreira, tá bom? O primeiro ponto da carreira é esse branquinho. Então eu vou finalizar aqui essa minha carreirinha e já volto para mostrar como eu vou fazer o arremate invisível, tá? O fechamento aqui invisível. Teci aqui, ó, o meu último ponto e olha que incrível, o fio do meu novelo acabou, mas graças a Deus deu, entendeu? Tem esse último ponto, agora vamos fazer o fechamento invisível. Eu vou puxar esse fio todinho. Se ele não tivesse terminado, você teria que cortar, tá? Vou puxar esse fio todinho. Vou colocar ele numa agulha de tapeceiro. Colocado meu fio na agulha de tapeceiro, eu venho aqui, ó, no meu segundo ponto, introduzo assim a minha agulha. Puxo o fio. Puxei o fio, eu jogo o fio para frente. Venho aqui no último ponto trabalhado,
em cima. Estão vendo? Eu não peguei aqui por baixo, é aqui no meio do ponto. Vou introduzir saindo lá atrás. Puxo o meu fio. Aí agora eu vou dar uma alinhada nele aqui para ficar do mesmo tamanho dos outros pontos. Aí eu já posso arrematar esse fio aqui por dentro, para que ele não apareça, tá bom? Eu passeio com esse fio aqui por alguns pontinhos e depois eu vou dar um nozinho para poder ele não soltar. Ó, vou dar um nozinho. Aí agora eu já posso cortar esse meu fio, tá bom? Esse fio que ficou sobrando. Gorrinho tá pronto. Daqui a pouco a gente vai para montagem. Vamos trabalhar agora o pompom do chapéu. Pego o fio branco, faço o anelzinho mágico. Feito o meu anel mágico, dentro desse anel mágico vamos trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Fecho o meu anel mágico. Fechei a minha primeira carreira do pompom. Agora vamos para a segunda carreira do pompom. Nela vamos trabalhar um aumento em cada ponto de base. Então eu venho aqui no meu primeiro ponto de base e trabalho um ponto baixo. Nele eu coloco o marcador de carreira. Venho no mesmo ponto de base e faço o meu segundo ponto baixo do aumento. Fiz o meu primeiro aumento. Próximo ponto de base, outro aumento. 1 e no mesmo ponto, 2. Próximo ponto de base, outro aumento. 1 no mesmo ponto, 2. Próximo ponto de base, outro aumento. 1 no mesmo ponto, 2. Próximo ponto de base, outro aumento. 1 no mesmo ponto, 2. Próximo ponto de base e último, outro aumento. 1 e no mesmo ponto, 2. Estico o meu fio, retiro o meu marcador. Terminei a minha segunda carreira e fiquei com 12 pontos baixos no total da minha carreira. Assim. A minha terceira carreirinha, eu vou trabalhar um ponto. Desculpa. Vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Então, são 12 pontos no total. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Trabalhei um ponto baixo para cada ponto de base na nossa terceira carreirinha. Agora vamos para a quarta carreirinha.
Nela vamos trabalhar 6 diminuições, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer contando com vocês, tá bom? Para fazer a diminuição, eu pego a alcinha da frente do próximo ponto e a alcinha da frente do outro ponto, que é o próximo. Puxo o meu fio e finalizo o meu ponto normal. Fiz uma diminuição. Próximo ponto, alcinha da frente, próximo ponto, alcinha da frente. Segunda diminuição. Próximo ponto, alcinha da frente, próximo ponto, alcinha da frente. Terceira diminuição. Próximo ponto, alcinha da frente, próximo ponto, alcinha da frente. Quarta diminuição. Próximo ponto, alcinha da frente do ponto, próximo ponto, alcinha da frente do ponto. Quinta diminuição. Próximo ponto, alcinha da frente, próximo ponto, alcinha da frente, a minha sexta e última diminuição. Faço uma correntinha, dou uma esticadinha nesse meu fio. Vou cortar que dê para costura e para fechar aqui o meu anel mágico invertido. Vou colocar esse fio aqui do meu anel mágico lá para dentro. E vou colocar um pouquinho só de enchimento nesse pomponzinho, tá? Só para ele ficar fofinho. Acho que eu peguei até muito. Ó, é bem pouquinho. Para facilitar para colocar, ó, eu faço uma bolinha assim com enchimento, posiciono e empurro com a minha tesourinha. É bem pouquinho, acho que tem até muito aqui. Deixa eu tirar um pouquinho. É quase nada, é uma poeirinha de enchimento. Eu vou acomodando aqui, ó, esse enchimento aqui dentro do meu pomponzinho. Pronto. Agora eu coloco esse meu fio numa agulha de tapeceiro e eu vou fechar com o anel invertido. Ó. Introduzo só nas alças da frente, tá? De cada ponto. A minha agulha. Só tô introduzindo a agulha assim, ó. Nas alças da frente, de cada ponto. Aí puxo, que aí fecha. Fica assim, ó, bem fechadinho. Vou dar um nozinho aqui para não abrir. E eu não vou cortar e nem arrematar esse fio agora, porque eu vou costurar ele na ponta do chapéu, tá bom? Então, eu deixo esse fiozinho aqui para costura e o pomponzinho ficou assim. Vou reservar ele. Colocado, agora vamos posicionar a barba. Assim, ó. Acima, na direção do cinto, tá?
Vamos posicionar bonitinho, desse jeito. Ó, eu vou colocar aqui, ó, um alfinetinho, tá na direção, a pontinha tá aqui, ó, acima. Vou prender aqui. E agora é só costurar, tá bom? Aqui nessa carreirinha de número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre a carreira 6 e 7. Tá bom? Prendi. Agora eu subo na barba. Desço. E costuro no vermelho, assim, ó, pro lado, tá? Que o acabamento fica mais bonito. Subo na barba, desço. Aí venho no corpinho de ladinho. Não assim, eu venho assim. Tá? Vamos prender essa barba. Agora o último pontinho aqui da costura. Pronto. Ó, ficou, a barba tá presa, ó. Agora eu só vou arrematar aqui esse fio. E já posso cortar. Prendi a barba no corpinho do Papai Noel. Agora vamos costurar o nariz. Coloco aqui o fio na agulha. Fio colocado na agulha, agora vamos posicionar o nariz assim, ó. Uma carreira só da barba. Vamos costurar na barba esse nariz. Eu não coloquei enchimento nesse nariz, tá? Porque ele vai ficar achatadinho. Passo o fio na barba, passo o fio no nariz. Até contornar o nariz, esses pontinhos aqui, ó, do nariz, tá? Todinho. Eu afasto assim o nariz, porque aí visualiza melhor aonde eu tô encaixando a agulha, pra ver se eu tô encaixando no ponto mesmo, sabe?
que eu tenho que pegar aqui, ó, em todos os pontinhos do nariz. Tô quase finalizando aqui a costura do nariz. Agora eu dou uma achatada nele. E vou esconder esse fiozinho aqui, ó, lá atrás. Lá atrás da barba, ó. Passei aqui no topo da cabeça, porque eu vou botar o chapéu, então se ficar alguma pontinha aparecendo, não faz mal, porque não vai aparecer, vai ficar por dentro, tá? Antes de cortar, eu vou dar um nozinho aqui de segurança. Não faz mal aparecer esse fio aqui, porque não vai ficar visível. O chapéu vai cobrir. Pronto. O nariz está costurado. Agora, vamos costurar o braço aqui, ó, na lateral do gnomo, tá? Eu vou contar aqui, ó, nas alças em relevo, depois da barba, 1, 2, 3, 4. E vou posicionar o bracinho 2 carreiras abaixo dessas 4 alças em relevo, assim. Aí eu costuro. É uma costurinha simples, igual fizemos na barba, tá? A posição é na lateral do corpinho. Vou colocar mais um pontinho aqui, só para esse bracinho ele ficar mais retinho. Pronto. Vou dar um pontinho de segurança aqui no alto da cabeça. E já posso cortar esse meu fio. A mesma coisa eu vou fazer com outro bracinho, tá? Vou pegar o outro bracinho, olha, esse ficou aqui, ó, na lateralzinha do corpinho. Vou colocar o outro bracinho aqui, vou posicionar, ó, ele fica, a parte da mãozinha, ele fica 1, 2 carreiras acima só, tá? Deixa o foco abrir. Ó, 1, 2. Vou costurar aqui, ó, o outro bracinho na mesma distância desse e na mesma altura, tá bom? Vou costurar esse meu bracinho e já volto. Os bracinhos, ó, estão costurados. Agora, vamos reservar aqui o corpinho.
Vou pegar o gorrinho e vou colocar o pompom aqui no alto. Ele é costurado, esse pompom, tá? Coloquei aqui, ó, o fio do pompom na agulha de tapeceiro. E eu vou costurar aqui, ó, no alto do meu gorrinho. Assim, ó. Vou colocar do lado do avesso e vou amarrar nesse fio aqui, ó, do anel mágico que eu não cortei. Pronto, para facilitar mais, eu vou fazer isso. Eu introduzi no meio do anel mágico o fio branco e vou dar aqui, ó, uns 3 ou 4 nós no fio vermelho do anel mágico, tá? Aí facilita mais a vida de todo mundo. Ó, pomponzinho tá preso, tá bem presinho. Agora, eu vou pegar um pedaço de fio amarelinho. Assim, ó. Não precisa ser tão grande, tá? Mas eu vou pegar um pedaço de fio. Vou pegar aqui o meu gorrinho. De baixo, por dentro do gorrinho, de baixo assim, ó, pra cima, eu vou pescar uma perninha do fio amarelo. Vou levar lá pra dentro do gorrinho, só uma perninha. Venho no pontinho do lado e vou pescar a outra perninha. E vou levar lá pra dentro também. Assim. Ó. Essa laçadinha aqui eu vou puxar. Eu quero que ela fique grandinha pra gente poder pendurar na árvore. Ó, assim. Tá? Então, eu vou colocar do avesso e vou dar um nó aqui, ó, nessas duas perninhas. Unindo as duas perninhas. Vou dar uns 2 nozinhos para não soltar. Vai ficar um nozinho grossinho, assim, ó. Tirei o excesso, ó, ficou um nó grosso. Coloco pro lado certo. Vou puxar essa alcinha aqui, ó, pra ela vir pra fora. Aí, a parte que vai pendurar na árvore é essa linhazinha, tá? E agora, vamos colocar o chapéu no corpinho. Eu posiciono dessa forma, com a alcinha amarelinha pra trás, tá bom? Ó, a parte que pendura fica pra trás do corpinho, não é para um lado nem para o outro. E aqui eu não vou fazer costura. Eu vou posicionar e vou colar aqui na frente e atrás. O resto eu vou deixar soltinho, tá bom? Então, deixa eu botar aqui um alfinete para posicionar. Para ele não sair da marca. Vou pegar minha cola de silicone líquida. E vou fixar esse chapéu, esse gorrinho, começando aqui, ó, nas costas do gnomo. Vou caprichar aqui e posicionei. Posicionei, para facilitar, eu vou colocar até secar um alfinete, para não sair do lugar, tá? É só até essa cola secar. Ela tem secagem rápida.
ó. Agora eu vou colocar aqui na barba. Viro assim, ó, um chapéuzinho e vou posicionar aqui, ó, a cola na barba, tá bom? Aí, encaixo o gorrinho. Encaixei o gorrinho, posso colocar os alfinetinhos aqui, ó, só para dar uma segurança, tá? Até essa colinha secar. Se você não se sentir segura com a colinha, você pode costurar. Vou dar um pinguinho aqui no braço, um pinguinho de cola em cada bracinho. Aqui, ó, só um pinguinho aqui no início do bracinho. Aí, posiciono o gorrinho. Coloco o meu alfinete até essa cola secar. No outro bracinho, eu faço a mesma coisa. Dou um pinguinho de cola só e posiciono o gorrinho. Feito isso, o nosso gnomo, deixa eu dar uma arrumadinha aqui, ó, eu arrumo assim com a agulha por dentro, no chapéu. O nosso gnomo tá pronto, agora é só esperar secar, tá bom? Olha como é que ele fica. Só esperar secar e pendurar na sua árvore. Assim, com esse lindo gnomo de Papai Noel, terminamos a nossa aula de hoje. Eu espero que todos tenham gostado. Se você gostou, deixa aí aquele like, compartilha com os amigos. Se você não for inscrito, inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho para receber as nossas próximas aulas. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu terei um enorme prazer em responder. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Beijinhos!